Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos. Então vamos serenar os nossos corações, agradecer o amparo de amigos queridos, agradecer o amparo de Jesus, pedindo que Jesus possa nos proteger, nos amparar e guiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. E livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 42, Mediunidade e Imperfeição. Tá? Da reunião pública de 10/6/60. Questão número 220, parágrafo 12, 13 e 14. Bom, imperfeição e mediunidade. Possibilidades, que a mediunidade nos oferece de podermos trabalhar as nossas questões íntimas, de poder nos melhorarmos através de todas essas experiências, o contato com o plano espiritual, com os nossos amigos, o tratamento, as nossas idas à casa, o contato com os nossos colegas ali, com os nossos amigos trabalhadores. Então todas essas experiências elas são ricas para cada um de nós. Todos nós trazemos imperfeições e dificuldades. Então a mediunidade ela funciona ali como um empréstimo para cada um de nós, para que a gente possa nos melhorarmos, burilarmos, ou seja, trabalharmos os nossos sentimentos através de tudo que a gente vivencia, tá? Me lembrei agora da questão de uma história do irmão X que fala sobre a mediunidade. Então, no plano espiritual, o espírito se reconhece ali envolto em muitas dificuldades que praticou ali durante algumas encarnações. E ali ele pede, para os amigos espirituais prepararem ali uma encarnação para ele de muitas dificuldades. E dificuldades até físicas, vindo ali sem braço, sem perna, com uma cegueira, enfim, com algumas dificuldades físicas. Porém é dito para ele para que ele iria vir ali em determinada época da vida carnal dele, que ele iria trabalhar essa mediunidade em favor daqueles que ele trouxe ali alguns prejuízos ao longo dessas encarnações passadas, ao invés de todas essas situações. E aí, ele desenvolve o trabalho e depois ali de um tempo ele acaba parando e tomando um outro rumo. Mas a questão é que a mediunidade ela vem para nos auxiliar, não comparando as situações, as histórias, muito longe disso, cada um de nós tem a sua individualidade, mas no sentido de ser ali a mediunidade um compromisso de amor e algo muito importante que vai nos auxiliar ali para que a gente possa entender essas imperfeições, essas dificuldades que todos trazemos, e assim vamos nos melhorando ali como seres eternos que somos, tá? Então, não devemos achar que o trabalho está aí e tudo está ali conspirando, levando a crer que eu possa dar início a esse trabalho, buscar esse trabalho, mas aí muitas vezes a gente fica pleiteando, achar que não somos perfeitos, que erramos, que trazemos muitas dificuldades, Então a gente vai deixando para lá achando que não está pronto. Não. O trabalho, a mediunidade, ela vai nos auxiliar nesse sentido, para que a gente possa ali, pouco a pouco, trabalhar essas situações através do trabalho e assim vamos nos aprimorando, tá, pessoal? Então, se temos essa oportunidade, se sentimos ali que devemos seguir, vamos seguir. Perfeições todos nós trazemos. E também não significa que alguém que inicia o trabalho mediúnico seja ali um ser de luz perfeito, seja alguém que está trabalhando no passe, seja um médium de psicofonia, ou então um palestrante. Muito pelo contrário, todos nós estamos nesse processo de melhoria e de aprimoramento. Nós temos oportunidades através dessas vivências
dessas experiências de trabalharmos ali as nossas questões íntimas, né? O que nós temos e devemos fazer são as reflexões sobre como estamos, quem somos, né? Que a doutrina nos oferece ali vasto campo de conhecimento nesse sentido, e através dessas respostas vamos nos aprimorando como seres eternos. Então, mediunidade, muito importante, e uma alavanca ali de possibilidades de melhoria para que possamos trabalhar, sim, as nossas imperfeições. Afinal de contas, somos todos seres ali que trazemos muitas dificuldades e estamos tendo nesse instante, nesse momento, através da encarnação, essa importante oportunidade que Deus nos concedeu. Então vamos ler aqui o texto e ver aqui o que Emmanuel nos prepara ali como ensinamentos. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Muitas, né, pessoal? Todos nós, né, precisamos, né? Então temos essas questões também. Nos perdoarmos, temos que nos perdoar. Ah, mas muitas vezes a gente só acha que tem que perdoar o próximo. Não, nós temos que nos perdoar também, porque esse perdão é importante, vai fazer com que a gente possa recomeçar, continuar. E sim, perdoar o próximo, perdoar, ser perdoado também pelo próximo, porque nessas situações aí, principalmente daquelas pessoas que estão ali no nosso convívio mais íntimo, a gente está aí para aprender, né? Nós estamos aqui para aprendermos perdão, sobre paciência, aprender a desenvolver essa paciência, porque ainda não temos, né? Então, quando surgem aqueles termos, perdi a paciência, na verdade a gente está aprendendo sobre, né? E não perdemos. Errastes na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo, contudo não hesitas rogar o benefício da moratória. Eu só vou voltar um pouquinho que eu acho que é bem interessante esse último parágrafo, antes da gente seguir. Errastes na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e confiança. Então, com certeza, reconhecendo ali os nossos erros, né, cada um ali dentro das suas reflexões, aquilo que precisa ser melhorado, automaticamente pediremos novas oportunidades e possibilidades. Por isso aqui estamos, pedimos, muitas vezes imploramos um novo recomeço. E a mediunidade é essencial, né, porque vem ali como uma oportunidade, mais um empréstimo de Deus para que a gente possa acelerar esse entendimento, né, dessas questões que nos envolvem. Deves quantia importante, não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, esperas regenerá-lo, em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda assombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim. Aqui se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da aprovação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que o transportam. Ou seja, aqui nesse planeta que nos acolheu amorosamente, mas que ainda é um planeta de provas e expiações, nessa presente encarnação, nos deparamos com todas essas situações a todo momento. Ou seja, aqueles que erram, aqueles que acertam, né? Aqueles que têm uma exposição maior do que outros, mas todos nós estamos aí nesse patamar, ou seja, entre erros e acertos, tá? Mas será que o nosso julgamento há de auxiliar aqueles que precisam? E o que a gente acaba estudando pela força do nosso pensamento e a energia direcionada? Será que podemos julgar quando ainda cometemos muitas dificuldades e muitos erros? Não.
Será que nos cabe esse olhar? Ou então olhar, se não queremos entender, se não estamos prontos a entender determinadas situações, mas tentar calar esses pensamentos, né? Porque podem atrair para nós muitas situações, muitas dificuldades, né? Nos abster desses julgamentos é muito importante, né? Então a gente vai trabalhando também algumas questões íntimas. Se eu não consigo orar, se eu não tenho um entendimento daquilo que ocorre, mas que eu aceite aquela situação naquele momento sem julgamentos, isso já é o suficiente. Mas quando a gente sente no nosso coração mandar um pensamento positivo, uma vibração amorosa, se seja ali a questão da caridade que nós estudamos no Evangelho, seja a caridade moral, a caridade material, né? Se sentir que devemos, ok, vamos fazer, vamos seguir esses impulsos generosos que partem do nosso coração, tá? Fica ao nosso critério. Mas a atenção que devemos ter com essas questões que envolvem os julgamentos. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos, a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações, né? Então, a questão, mais uma vez, é a questão do julgamento, né? Então, ele está batendo muito nessa tecla, né? Tomarmos cuidado, refletirmos sobre todas essas questões, nos colocarmos ali um pouco, trazendo esse conhecimento que a doutrina nos oferece para entender um pouco o que acontece no nosso meio. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Porquanto no mundo, vamos voltar, desculpa, eu vou voltar um pouquinho, tá, pessoal, nesse último parágrafo. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação, tá? Então, é aquilo que nós já estamos falando aí desde o começo desse capítulo importante, né? Entender um pouco sobre a mediunidade, entender um pouco sobre aquilo que acontece conosco e ligar uma coisa à outra, tá? Absorver esse conhecimento que Kardec nos deixou sobre a mediunidade, né? E ligar às questões comportamentais que nos envolvem. E aí a gente vai obtendo as respostas. E aí, obtendo essas respostas, tendo esse trabalho, buscando os estudos, a compreensão, a vivência, não tem como ser outros resultados senão as nossas melhorias e o nosso entendimento. Porquanto no mundo há médiuns perfeitos, como não existe. Não há médiuns perfeitos. Porquanto no mundo não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. Então, 2 pontos importantes. Não há médiuns perfeitos, né? Não há perfeição na questão da mediunidade. Estamos buscando, através dessas oportunidades que a encarnação nos oferece, como a mediunidade, como outras situações, trabalharmos as nossas questões íntimas, elaborarmos os nossos sentimentos, aprimorarmos os nossos sentimentos no bem, tá? É um trabalho difícil, sim, porque nós já trazemos questões de comportamento, nós já enraizamos dentro de nós muitas situações, mas não é impossível. Vamos ali nos determinarmos nessas buscas e veremos que colheremos esses resultados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, para finalizarmos aqui, a mediunidade é ensejo de serviço, aprimoramento, resgate e solução. Tá? Ou seja, melhorias, renovações, esperanças e principalmente construções no bem. Por maiores que sejam ali os processos na questão de dificuldade, que mexem conosco, né?
muitas vezes doem ali, nos trazem desconfortos e fazem com que por vezes a gente pense até em desistir, mas vamos perseverar, porque muitas vezes o resultado ali daquilo que almejamos está tão próximo que vai nos auxiliar, não é nos castigar, é auxiliar, e a gente acaba tendo que retomar esse processo muitas e muitas vezes. Então fica aí uma reflexão importante para nós sobre essa imperfeição. Não há médiuns perfeitos, ou seja, sempre haverá o que trabalharmos, buscarmos e aprendermos na questão da doutrina, da mediunidade e principalmente quem somos. Somos seres eternos, vivendo uma experiência de muitas que já vivemos e preparamos e estamos preparando o porvir, né? Ou seja, o que está por vir. Então, fazer ali da melhor forma, através de tudo que com muito amor é preparado para nós e que Deus, nosso Pai amado e querido, nos proporciona. Então vamos, com essas reflexões, finalizar aqui o nosso encontro, agradecendo a Jesus, ao amparo de amigos queridos. Pedindo, Senhor, que nos guie e nos fortaleça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.